Sabe aquela pergunta que volta e meia a gente se faz? Como é que podemos conhecer um Deus que, por definição, é invisível? Parece um paradoxo, né? Mas a resposta que a Bíblia dá para isso, ela não é só fascinante, ela é daquelas que mudam tudo. Vamos mergulhar juntos nessa ideia de como o invisível se tornou visível. Pois é, essa é a grande questão, o ponto central. Como é que se entende o caráter, a natureza de um Deus que a gente não consegue ver com os próprios olhos? É um verdadeiro mistério. Mas as Escrituras, elas nos pegam pela mão e mostram um caminho bem surpreendente para a gente desvendar isso. Olha, quando a gente ouve a palavra imagem, o que vem à cabeça? Provavelmente um reflexo num espelho, certo? Algo plano, uma cópia. Só que o conceito bíblico de imagem vai muito, mas muito além disso. Não é sobre uma cópia simples e limitada, não. A ideia aqui é de uma manifestação real, sabe? Substancial mesmo do original. Ok, então, para começar, vamos dar uma olhada no primeiro ponto, o reflexo que foi criado por Deus. A gente precisa entender o que era essa imagem original, sabe? Como a humanidade foi pensada para refletir quem Deus é. Lá em Gênesis, logo no comecinho, a Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem de Deus. O nome técnico para isso é Imago Dei. Mas calma, isso não tem nada a ver com aparência física. A ideia é que a gente foi feito para espelhar o caráter de Deus. Sabe, sua capacidade de amar, de raciocinar, seu senso de moralidade. Nós éramos para ser um reflexo vivo dele. Só que essa imagem perfeita não durou. Ela foi danificada. Com a entrada do pecado no mundo, é como se aquele espelho limpinho, que refletia Deus perfeitamente, tivesse trincado todo. Ficou distorcido. A humanidade, então, passou a ser uma representação bem imperfeita. Uma imagem corrompida. E aí surge um problemão, né? Como é que se consegue ver Deus através de um reflexo todo quebrado? E é aí que a gente entra na nossa segunda parte, a imagem perfeita que foi revelada. Com a imagem original toda danificada, Deus tinha uma solução definitiva para se mostrar para a gente. E essa solução tem nome, Jesus. Ele é a resposta definitiva. Olha só que contraste poderoso. De um lado, a gente tem a imagem humana, uma imagem que foi criada, mas que foi danificada pelo pecado, se tornando um reflexo bem imperfeito. Agora, do outro lado, a gente tem a imagem em Cristo, que é eterna, perfeita, sem pecado nenhum. Ele não é só um reflexo, não mesmo. Ele é a expressão exata de quem Deus é. E as Escrituras não deixam nenhuma dúvida sobre isso. Lá em Colossenses está escrito que ele é a imagem do Deus invisível. Em Hebreus, que ele é a representação exata do seu ser. A linguagem é super direta, não dá para interpretar de outro jeito. Olhar para Jesus é ver a própria essência de Deus. E o mais incrível é que o próprio Jesus confirmou isso na lata. Teve uma hora que um dos discípulos, Filipe, virou para ele e pediu para ele mostrar o Pai. A resposta de Jesus foi, nossa, foi clara e poderosa. Quem me vê, vê o Pai. Simples assim. O Deus que era invisível se tornou perfeitamente visível em Cristo. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, a revelação que é única de Cristo. Mas por que só Jesus? O que faz dele o único que poderia ser essa revelação perfeita? A chave para entender isso está na própria natureza dele. É o Evangelho de João que nos dá a chave para isso. João revela que Jesus, a quem ele chama de o Verbo, não é só um mensageiro de Deus. Ele é Deus. Desde o comecinho de tudo, ele já estava com Deus. E aí esse Verbo, que era divino, se fez carne, veio morar entre nós. E essa diferença é crucial. Pensa bem, os profetas falaram sobre Deus. Jesus é a própria revelação de Deus em pessoa. E durante todo o tempo que esteve aqui, Jesus fez umas declarações, nossa, surpreendentes, que mostravam quem ele realmente era. Ele disse, por exemplo, eu sou o pão da vida. Com isso, ele estava dizendo que é a fonte de todo o sustento espiritual. Em outro momento, ele declarou, eu sou a luz do mundo, se colocando como a única fonte de verdade no meio de tanta escuridão espiritual. O interessante é que cada uma dessas afirmações, começando com eu sou, fazia um eco direto ao nome de Deus revelado lá para Moisés no Antigo Testamento. Mas o ápice, o ponto crucial mesmo, veio com uma declaração de deixar qualquer um de queixo caído. Antes que Abraão existisse, eu sou. Preste atenção. Ele não está só dizendo que é mais velho que Abraão, não. Ele está pegando o nome eterno de Deus, o eu sou, e aplicando a si mesmo.
Para quem estava ouvindo aquilo na época, não tinha outra interpretação. Era uma afirmação clara, direta, de que ele era Deus. E com isso, a gente chega na nossa última parte. A diferença que tudo isso faz. Porque, vamos combinar, entender que Jesus é a imagem perfeita de Deus não é só uma questão de teologia, um conceito abstrato. É uma verdade que tem o poder de transformar, de mudar tudo. Então fica a pergunta, por que é tão importante que tenha sido o próprio Deus a morrer na cruz? Pensa comigo, se Jesus fosse só mais um ser criado, o sacrifício dele teria um valor limitado, certo? Mas, sendo ele a imagem perfeita de Deus, a sua morte na cruz revela a profundidade máxima do amor e da justiça de Deus. É algo que vai lá no coração do plano da salvação. Então, para fechar, a resposta para a nossa pergunta lá do início é esta. O Deus que era invisível se tornou perfeitamente visível em Jesus. Conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Fica o convite para refletir sobre o que isso realmente significa para a fé, para a vida. E olha, se esta análise ajudou a trazer um pouco de clareza, que tal curtir e compartilhar com outras pessoas que talvez também estejam buscando essa resposta? Muito obrigada pela companhia.